Salve, salve! Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentado pelo programa Vai Um, programa para a valorização de iniciativas culturais do município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, Sons Periféricos. Eu sou a Catarina, meu arroba é @cat_nn. E hoje eu tô com a Ju aqui para fazer essa entrevista comigo. Salve, salve! Meu Instagram é @fada.roots. E hoje a gente está aqui no nosso tema do mês sobre meio ambiente para conversar com a Dani Cidinha, que é professora de rede da rede pública, artista, bióloga, e está aqui para conversar sobre o tema, sobre suas vivências. Dani, dá um oi, passa suas redes sociais, acrescenta alguma coisa caso você queira. Oi, meninas, boa noite. Eu sou a Dani. Primeiramente, assim, lógico que o profissional é importante, mas mulher, feliz, guerreira e brasileira. Sou professora na rede municipal que vocês falaram aí já, professora de artes e ciências, e sempre trabalhando e buscando vir sempre esse desemparedar da escola, né? Levar essa infância de quintal que eu tive para a escola pública e tentar fazer dessa máquina de moer criança um ambiente mais agradável, pelo menos no que é do meu alcance ali. Fora disso, eu trabalho com arte, né, que é a minha segunda licenciatura. Ponho em prática esse meu lado mais rebelde e político através de lambes, através de intervenções pela cidade. Nada de muita fama, só mesmo vazando um pouquinho do que eu tenho na minha alma rebelde aqui. Espero fazer um programinha, um áudio legal para todo mundo curtir e se divertir um pouquinho nesse sábadozinho que está frio aqui na Serra, pelo menos. É isso. Então, para a gente começar, ô Dani, conta um pouco da sua trajetória, sua proximidade com relação ao meio ambiente, à biologia, ser professora, como outras atividades também que você esteja fazendo, que você faz. Conta um pouco para a gente. Bom, eu sou nascida e criada aqui na Serra da Cantareira, né? Meus avós, assim, bisavós, a minha família inteira é nativa aqui da Cantareira, né? E aí eu tive muito essa vivência, né, de quintal de vó. Meu pai é jardineiro, minha avó é jardineira, e eu acho isso um máximo, porque a minha infância foi muito rica em contato com isso, né? Os meus deslumbres com a natureza vieram desde muito cedo. Eu até me recordei esses dias em que eu fui dar uma oficina e o pessoal estava comentando de um lago que tinha nesse lugar, né? E que tinha alguns girinos que chamaram a atenção das crianças. E que no meu quarto ano de escola, eu acabei levando de presente para a professora aqui alguns girinos, e ela foi muito bacana, mesmo naquela época, né, 90. Eu acho que ela já gostava e já conhecia a PEL, a Casa Redonda, não sei, porque eu vim conhecer isso na faculdade depois, mais para frente, e ela aproveitou aqueles girinos para dar uma aula. E eu achei aquilo um máximo, né? Nossa, a gente pode ter aula disso, que legal, né? E eu criança ainda no ensino fundamental. E aí essas vivências sempre muito fortes, né? Na faculdade de biologia, meu percurso sempre foi para a área de educação, educação ambiental, sempre gostei muito disso, até no meu TCC as meninas que eram do meu grupo, né, queriam fazer sobre análises clínicas, e eu, nossa, detestava, e consegui, graças às deusas, a fazer a cabeça delas para fazer alguma coisa sobre o horto florestal aqui, né, o Louvre, né, que eu brinco que é o nosso grande museu, e a gente não frequenta ele como deveria, né? E estamos quase perdendo e não estamos frequentando ainda. Mas a gente fez um trabalho bem legal sobre o Aloata Fusca, que é o bugio, e sobre essa representatividade que ele tinha aqui no Parque da Cantareira. E, para minha surpresa, infelizmente, como no nosso país é sempre desastrosa, né? Com o passar do tempo, a gente teve praticamente a extinção desse primata aqui na Cantareira. E aí venho nesse percurso, né? A educação veio para mim assim como como boa parte do proletariado, né? Fazendo faculdade, no segundo semestre eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro para continuar a faculdade, que até então fazia
fazia faxina com a minha mãe aqui, trabalhava de diarista na Serra para conseguir pagar a faculdade de biologia. E aí apareceu inscrição para o estado, e aí a hora que eu entrei, eu lembro que mais duas colegas foram comigo e desistiram na hora. Você falou, não, Dani, pelo amor de Deus, essa molecada terrível. E eu fiquei deslumbrada com aquilo. Eu achei que era um lugar certo para a revolução que eu queria tramar, né? Porque eu estaria recebendo na minha cabeça ali, na ilusão de jovem, né? Eu estaria recebendo do governo para tramar minha revolução, e mal sabia eu que estava entrando na revolução deles. Mas, mesmo diante de toda a dificuldade, eu me apaixonei, né? Principalmente porque quando levava algumas ideias para a sala de aula, os alunos também se deslumbravam, né? E eu via muito daquilo, da minha professora do ensino fundamental, que me despertou também com aqueles girinos naquela aula no quarto ano. E aí eu vim nessa pegada da biologia, da ciência, e a arte vazando, né, da alma sempre. Lembro que na faculdade de biologia a gente tinha que fazer muitos registros para estudo mesmo, né? Tanto na zoologia, paleontologia, tínhamos que desenhar porque na época a internet ainda não era tão acessível assim, né? Eu mesmo não tinha computador em casa na época da faculdade de biologia, dependia de laboratórios na faculdade. E aí era muito desenho, para depois eu poder fazer as provas de laboratório sem ter que ir para a faculdade para ficar mais tempo lá, não tinha esse tempo, e desenhava muito. E aí a galera, Dani, eu acho que era uma área que você tinha que estudar mais também, a área da arte. Aí, terminando todo esse ciclo da biologia, fazendo uma conclusão disso que eu tinha iniciado, toquei uma faculdade de arte que foi, assim, libertador. Foi uma expansão ainda maior de consciência e um mergulho ainda maior na relação da ciência. Porque o sensibilizar, né, o tocar através da natureza e da arte é esplendoroso, né? Você está falando de como foi transformador esse contato dos girinos já serem o objeto da aula, e como você também, na hora que prepara as suas aulas, quer que as crianças tenham esse contato com a natureza. Infelizmente, tem muitos profissionais que a única chance, né, que as crianças às vezes teriam de ter esse contato, vão ter a aula de ciência, de biologia, de natureza, dentro de um espaço fechado, através de apostila, e não no contato ali direto com a terra, com a planta, né? Ficam estudando aquilo numa distância, assim. Eu queria saber qual dica que você daria para pessoas que não tiveram essa vivência, uma criação como a sua, que desde o início já teve essa sensibilidade, esse contato com a natureza, como que essa humanidade está trancada nas suas casas, crianças criadas em apartamento ou só concreto em volta, como que pode ter esse trampolim, assim, né? Essa ponte para um contato com a natureza e perceber a importância disso, da gente resgatar. Eu falo que quando eu fui para a Prefeitura de São Paulo, né, saí aqui o que é tida, nem pode se chamar, mas é uma zona rural aqui, né, onde eu dava aula, a molecada tinha esse convívio naturalmente, mesmo que eu ache que tenha perdido ainda um pouco desse brincar na rua, tal. E aí, quando você chega eu tenho vivências assim de pegar um primeiro ano, que eu tenho uma disciplina que eu ministro na escola, que é criança na natureza mesmo. E que a gente vai para o ambiente, para a área verde da escola, para esse contato, para esse brincar, sem lápis, sem caneta, sem nenhum material de brinquedo, e procurar fazer e transformar. Nas primeiras vivências, Ju, eu confesso que algumas crianças elas vão grudadas em mim, assim, quase subindo em cima do meu pescoço, de medo do galinho, do bichinho, da terra que é suja.
Então, desmistificar, eu queria muito que todas as pessoas sofressem de biofilia, assim, né, desse amor intenso pela vida, mas nem sempre isso é possível. E aí esse despertar é só entrando em contato mesmo. E isso não é difícil, né? É uma mudança dessa plastificação que a gente está criado ultimamente, e dessa valorização em cima de um capitalismo desses brinquedos prontos, né? Eu tenho vivências, assim, das crianças de primeiro ano construindo corda com cipó. Ah, mas você tem sorte, a escola que você trabalha tem bastante área verde. Eu confesso que eu rodei muito nas escolas municipais aí, e difícil você encontrar uma escola antiga municipal, principalmente uma EMF, que não tenha uma área verde, que não tenha um espaço de sol que você possa fazer um jardim vertical. E é disso que a gente precisa, desse contato. Se você pegar assim, dados, né, tem o Instituto Alana, tem essa Casa Redonda mesmo que eu citei, de trabalhos com crianças na natureza, as crianças que estão inseridas dentro de projetos que visem esse percurso da criança na natureza, o contato dessa criança com a natureza, em relação à coordenação motora, às relações humanas, ao processo de imaginação, tudo isso vai melhorando muito, muito, muito. Tem até alguns artigos, né, de fora que falam sobre o déficit de natureza, né, que já tem nome, é uma doença. Esse afastamento que a gente tem feito com a natureza e principalmente os pequenos. E aí os dados apontam que, assim, os índices de acidente em um parquinho totalmente cimentado, né, o que a gente tem nas creches, né, é de criança que perde dente, que quebra membros, assim, é terrível. Enquanto que uma aula, eu tenho aí 7 anos que eu trabalho com esse tipo de aula, que eu tenha para falar para você que alguma criança se machucou a ponto de quebrar um dente, de quebrar um braço, sofrer algum acidente grave, nada. Nenhum animal peçonhento, igual tem gente que fala, meu Deus, Dani, você vai com eles para o meio da área verde lá da escola, tem lagarta, né? Igual esses dias foi uma polêmica da lagarta de fogo, e as professoras potencializando, né, esse acesso à área verde como algo tenebroso e perigoso, né? E aí é essa desconstrução, porque você está trabalhando ali há 7 anos, a pessoa sabe que você não teve registro disso, e mesmo assim cria essas ilusões, porque ela mesma tem medo. É um processo, quando o adulto apresenta a natureza sem medo, a criança vai compreendendo aquilo e vai apresentando para o próximo adulto. Então, chega em casa, comenta com a mãe, e aí vai tendo essa desconstrução ainda maior do que é esse elo, do que é esse contato com a natureza, né? O medo e o preconceito, eles andam juntos, né? Assim, aí, às vezes não adianta você mostrar um dado científico ou o próprio exemplo ali que não consegue combater isso. E esse contato com a natureza, ele gera uma autonomia natural, né? Porque eu lembro quando eu comecei a atender a terapia, que eu atendia também num espaço verde, e aí numa conversa que eu fui ter com a mãe, perguntando quais avanços que ela percebe, ou quais são ainda as demandas, né, da terapia, enfim, ela falou, um avanço que eu percebi foi que um dia entrou uma abelha em casa e ela não saiu gritando de medo, porque toda semana vinha para Mas é uma evolução. a terapia num espaço que ia ter inseto, né? Então eu nem estava esperando ser algo assim, mas não, às vezes a gente não precisa nem pensar qual foi a nossa grande metodologia libertadora, o ambiente mesmo, ele transforma o nosso comportamento, né? E você poder dar essa chance, ser uma referência, já é um impacto que vai muito além da aula ali, né? E você também falou das suas referências E sendo apresenta pessoas da sua família. e apresentar também essa natureza como possibilidade de cura, né, Ju, que igual em Emancipa, algumas né? aulas mesmo, com os pequenos,
emancipa demais, liberta demais, né? Falamos sobre a trançagem e tal, né? E sabe aquela carência de professor de tipo, acho que não entra nada na cabeça dessa galerinha. E aí agora, voltando, pós-pandemia, 3 anos aí, que o projeto mesmo acontecendo nessa vivência forte que a gente tinha, não estava rolando. Uma menininha veio e falou, Pro, será que você tem como conseguir aquela trançagem? Porque a minha mãe está com alguns probleminhas lá e ela lembra que a trançagem era bacana. E aí é só retomar, né? Porque, na verdade, essa ancestralidade está dentro da gente, é muito forte, né? Essa ligação com a natureza. E sem essa ligação, a gente se torna hostil, né? Porque eu estava pensando, até te falei de fazer uma horta aqui na rua, e quando eu conversei com a vizinhança, todo mundo falava assim: eu topo, mas o povo aqui não é unido. Aí eu fui falando de um para um: ó, todo mundo falou que não é unido, mas todo mundo topou, então vocês estão unidos. É só uma Mal sabem, né? e não sabem, porque entra, né, cada um nas suas casas e acha que está vivendo separado, mas todo mundo convivendo ou com a mesma horta ou com o mesmo lixo, O porque negócio é a gente nunca, tirar vai nunca ficar. desistir, né? Esse senso coletivo, ele tem que ser despertado de novo. Ainda mais agora, pós-pandemia, eu acho que a gente se individualizou ainda mais, cada um na sua residência, ali querendo viver esses instantes. Quem tinha essa possibilidade, né? Quem tinha essa dádiva até. E até tem uma escritora, uma ativista que é africana, Wangari Maathai, que ela fala que a gente, como cidadão, a gente não tem que se preocupar em fazer grande, mas que a gente faça pelo menos o pequeno, coisinhas pequenas. E ela fala lindamente que a coisinha pequena que ela faz é plantar árvore. E essa mulher fez uma revolução do cinturão verde maravilhoso, e é nisso que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que acreditar, né? Ainda mais quando a gente fala de projetos. Vocês mesmos entrevistaram aí as meninas do Autonomia, que é uma zona extremamente de conflito, elas até revelaram isso aqui, né? Que não é uma área tranquila, assim, onde elas estão sendo ovacionadas pela benfeitoria que elas têm feito. Na verdade, elas estão ali é pura resistência. É um projeto que eu admiro muito por isso, por ser resistência, está muito fora do padrão, né, do que se olha assim, se entende como uma horta, como algo comunitário, porque você tem um terreiro de vó. Quem viveu no interior sabe disso, que você tem ervas que você pode se alimentar e se curar ali no mesmo ambiente. É espetacular. E aí, atrás disso, é igual vocês mesmos, são exemplos, são potências, assim, que fazem da gente também não perder a coragem, continuar acreditando que esses ideais que a gente tem não são malucos, que esse contato com a natureza, esse resgatar desse contato tem que ser o mais rápido possível, né? É, a gente tem tantos escritores aí da floresta que nos falam isso o tempo todo, né? Já está tarde demais para gente retomar isso tudo. E eu confesso que não precisa ser tão estudado, tão acadêmico, não. É só demonstrar amor, porque você só vai proteger o que você ama, você só vai cuidar do que você teve registros que foram positivos, que você tem carinho, tem lembranças grandiosas com isso. Porque senão são memórias de separação e um afastamento ainda cada vez maior. E quando você faz as coisas assim, com amor, quem recebe também cuida, né? Com amor. Se você passa esse conteúdo só para cumprir protocolo na escola, depois os alunos também vão fazer a prova ou as avaliações só para cumprir protocolo, não gera vínculo, né, com aquela vivência, com aquele conhecimento, não, depois isso não vira uma memória, e tenho certeza que você é uma referência, até porque, né, convivo com quem foi seu aluno e diz que você foi a melhor professora, então tenho provas assim. E eu queria saber, durante a faculdade, ou até hoje também,
quais são as referências que te inspiram, te ajudaram a formular o seu pensamento de artista, de bióloga, além da sua família que você já citou, né? Então, esse puxa-saquismo sempre, né, com o meu pai e com a minha avó em relação a esse elo com a natureza é totalmente deles mesmo, assim. Mas aí, ao longo da vida acadêmica, a gente vai se trombando com seres, assim, que vão te potencializando, né? Eu tenho muito essa Maria Amélia Pinho, que é a Tel, né, que é dessa Casa Redonda, que eu acho assim um deslumbre, que lá em 82, ela está fazendo 40 anos, 30 anos esse ano, e descobri que ela também estava pensando o que eu penso, o que eu brigo hoje por uma educação mais próxima da natureza, essas vivências com a natureza, né? Foi espetacular. Tenho muito também, amo demais. O dia que eu vi, foi apresentada para mim uma ilustradora chamada Margarete Mi, não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena. Ela tem um documentário sobre esse processo de ilustração que ela faz, e ela se apaixonou pela nossa Amazônia e se embrenhou na Amazônia para fazer registros de abertura de uma flor que é chamada Flor da Lua lá. E eu acho o trabalho dela assim maravilhoso, maravilhoso, espetacular. E a literatura, a poesia do Manuel de Barros me norteia demais, assim. Eu falo que o ócio se tornar um vagabundo às vezes é super importante nesse quesito de observar a vida, observar a natureza, né? Estar presente no momento, se deleitar com as coisas que são pequenas, né? Eu acho esse poeta me descreve muito, muito, muito. E Wangari Maathai, a Dori, a freira maravilhosa que foi assassinada também por defender, por lutar, né? Agora a gente tem mais 2 mártires que a gente não precise mais, não tenha que passar por mais dor, que a gente sabe que está acontecendo constantemente com quem lida com essa luta, com quem é crítico dessa luta. Mas foi muito essa bibliografia, pelo menos é o que me vem à cabeça agora, viu, Ju? Lógico, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, sempre presentes, assim, grandes autores, mas eu acho que muito isso, muito esse deslumbre com ilustrações, com esses processos pedagógicos que permeiam sempre a relação do ser humano com a natureza, porque a biologia ela um descolamento muito grande quando você pega até uma atividade que é bem bacana de se fazer, quando você pede para alguém desenhar a natureza, a pessoa dificilmente se coloca no desenho, ela faz lá o céu maravilhoso, as montanhas, uma paisagem de praia, uma paisagem de lagos, mas dificilmente ela se desenha, porque parece que a gente não se vê íntegro, né, da natureza, não tá nem querendo se pertencer a ela e nem se permitindo, né. Mas eu acho que é muito isso, são essas, são essas coisas que me nortearam, assim. Quanto à área pedagógica, quanto à área que eu exerço essa profissão, assim. E tenho mergulhado nas oficinas e buscado pessoas que têm pensado essa educação fora da instituição pública, né, e particular, como mais assistencialismo, projetos, que eu acho que a mudança maior vem daí, vem desse nosso doar de tempo e de conhecimento, né? Eu acho que é magnífico isso, essa troca. E eu acho que para quem está te ouvindo vai querer te conhecer. Então, aonde que as pessoas elas podem te encontrar pessoalmente, né? Não sei se você passou as suas redes sociais, mas quiser falar o virtual também. Mas você está na escola, na Zona Norte ainda? Você
tá lá no Autonomia ZN, não sei se você tem alguma agenda lá que você está frequentando lá com eles que é certo de te encontrarem. Quais são os projetos que você tem? Ou também, caso você não tenha já, mas o que as pessoas podem propor também para te encontrar, né? Você dá oficinas do quê? Se alguém quiser também te contratar para alguma oficina, tiver algum projeto similar que pode te chamar, como que te... Então, Ju, eu estou entrando, como eu estava falando com vocês aí um pouquinho antes, né, que estou mergulhando iniciando esses processos de oficina que eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de receio, ainda sou meio que bicho do mato nesse quesito, tinha um pouco de vergonha, achava que não podia, que de repente não seria legal, e eu tenho descoberto que não, que na verdade tenho muito que dividir, né, e com quem tenho dividido, com as oficinas que eu tenho oferecido, o pessoal tem achado bem bacana. Eu trabalho bastante com tintas naturais, assim, também, principalmente geotinta, que a gente coloca esse glamour, mas nada mais é do que a tinta vinda da terra, que é maravilhosa, funciona super bem com trabalhos com criança, mas também para fazer benfeitorias em residências, né? A gente tem que pensar em utilização desse material que a gente tem acesso de forma natural e que agrida quanto menos. Então, tem algumas oficinas ligadas a esse contexto de tintas naturais, estêncil, que é uma parte da arte urbana que eu gosto muito, a criação de lambes, né, principalmente lambes poéticos e mais revolucionários, gosto muito do tema trabalho muito essa relação da presença da figura feminina, principalmente mulheres que não são tão conhecidas, porque o que eu quero colocar com isso é que não importa a mulher que você está homenageando, ela sendo uma mulher já está sendo um manifesto, é uma revolução. Então a gente não precisa só enobrecer mulheres famosas, né? Tanto que para mim mesmo vocês tiveram grande importância, as jaçaineiras, que foram meninas que eu conheci maravilhosas, guerreiras de luz, assim, um sagrado feminino muito forte, e que eu fiz um trabalho para elas, tenho já colado pela cidade, mas também tenho aqui em casa ainda alguns rostinhos maravilhosos dessas mulheres. E sou um mix de coisa, né? Então, tenho as oficinas de punks, algumas coisas da minha ancestralidade que eu passo, como chás para determinadas situações, escalda-pés, essas coisas. Tenho também um trabalhinho meio que adormecido, mas que tem uma pessoa que vive me cutucando quanto a isso, que é a luta antimanicomial, que é uma coisa que faz parte do meu processo, tem um peso muito forte no que eu produzo em relação à arte, mas eu ainda não consegui fazer, de fato, um trabalho sério sobre esse assunto, que também gosto muito e que é uma bandeira que eu levanto, né? Eu falo que primeiramente, a natureza, que é a escola de todo mundo, que é uma coisa que eu defendo muito, e se alguém tiver projetos aqui na Zona Norte, ou então em outros lugares, é, pode me convidar, que eu tenho um prazer em ir lá e, de repente, fazer uma oficina. Amo o contato com as crianças, e mesmo que não goste, onde eu chego não tem como não atrair, porque eu acho que a gente assim, tem uma compatibilidade de idade muito grande, assim, de alma, então não tem jeito, os negócios vem que vem. E é isso, quem tiver a fim de me conhecer, o projeto na unidade escolar, assim, eu confesso que eu tenho aprendido com Autonomia ZN a gente não esmurecer, mas eu dou aula aqui na MF João Ramos. Se alguém quiser passar um dia para conhecer, participar da minha aula, só dá uma avisada antes, porque sabe como é esse processo de gestão, e uma repartição pública, não dá para chegar assim e tentar ser tão legais, mas eu totalmente aberta, né?
E até mesmo quem queira, de repente, participar, levar alguma coisa, sabendo desse projeto que se tem na escola, participar levando alguma oficina também vai ser super prazeroso. Mas eu estou aqui aberta. E para me encontrar, eu tenho o Instagram, eu sou bem roots mesmo nessa questão, eu sou bem analógica. As meninas viram hoje que eu demorei 300 anos para conseguir entrar no Zoom, mas eu estou aí nessas redes sociais como Dani Cidinha, vocês me acham no Instagram, mas tirando isso eu estou na vida, gente, fora da tela, mas ativa, que é isso que é um grande o mais importante de tudo nisso, né? Menos foto e mais atitude. Aí a gente vai ter uma festa, já ajudando a divulgar aqui, eu acho que não sei se as meninas falaram, dia 2 de julho, a gente vai ter uma festinha lá na Autonomia, uma festa junina, e é super bacana, quem não conhece o projeto, é um momento bem aconchegante, assim, a galera é super receptiva, eu digo que é um projeto que é feito por mulheres e para mulheres, então é maravilhoso, é super aconchegante, assim, é um colo das deusas. E o projeto é maravilhoso, fomenta que essas mulheres consigam vender as suas coisas, terem autonomia, né? Então vamos lá, tem o acarajé, tem bolo, vai ter brincadeira, e até mesmo para conhecer esse espaço aqui na ZN, que é um oásis, eu falo que é um pequeno oásis ali. E é isso, Ju. Maravilhosa. A gente vai querer ir sim nessa festa. Acho que quem te ouviu também vai te chamar para compartilhar os projetos. No último domingo desse mês ainda vai ter a live, vai estar você, as meninas do Autonomia ZN, a Laís Yumi, que trabalha com bioconstrução, tem um estilo de vida nômade, né? Ela vai aonde ela tem que pôr a mão no barro, enfeitar umas paredes. E tem mais uma pessoa que está para confirmar, então ainda não dá para divulgar quem vai ser, mas a gente vai continuar trocando ideias sobre meio ambiente até o final desse mês. E Catarina, vai falar alguma coisa? Queria falar, anotei já na agenda, já, dia 2, né? Dá uma passada Isso, lá. Cal, para a gente se conhecer. Sim, a gente não se conhecer presencialmente. Já anotei na minha agenda já. Exatamente. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria agradecer pela conversa, por compartilhar suas vivências com a gente. Eu acho que, assim, são muito importantes, sabe? Essa outra tipo de visão que você abordou durante a nossa conversa. É assim, vai refletindo, né, sobre, nossa, é verdade, tem coisas que a gente às vezes fica com um preconceito, assim, de mergulhar de cabeça, né, com relação ao meio ambiente, ou muito um entrave que a gente tem de entrar em contato com essas coisas que não deveria existir, né. Então, eu queria agradecer por estar compartilhando isso com a gente hoje. Quero agradecer, além de tudo que você ensinou aqui hoje, tudo que você me ensina, né, pela nossa amizade, desde que te conheci, a gente se encontrou por pautas bem importantes, que foram citadas aqui. E queria ver se você quer aproveitar esse espaço final para também mostrar alguma poesia. Infelizmente, como é áudio, não vai dar para a gente ver, né, as pinturas que você faz, os desenhos. Mas se você quiser ler algum trecho de alguma coisa, uma poesia sua ou de alguém, também tem esse espaço. Sou um pouco péssima em relação a declamar, assim, não sou uma poetisa também de mão cheia, as minhas coisas são bem visuais, assim, eu acho que é mais visual, mas eu queria terminar uma frase da Wangari Maathai que eu acho que é muito importante, assim, qualquer um pode cavar um buraco e plantar uma árvore, mas certificar-se da sua sobrevivência, você tem que manter até que se torne enraizado, para que possa tomar cuidado ou se tornar próprio o seu cuidado. Há tantos inimigos da árvore, ela coloca isso como a gente pode fazer ações, plantar centenas de árvores, mas se a gente não voltar lá para regar, não cultivar, isso não adianta. E principalmente agora em ano político, que a gente esteja muito atento a tudo que está vindo muito fácil para nossa mão, a tudo que está aparecendo como conto de fada, como magia, né? Assim, de repente aparece ações políticas para fazer plantio, ações de doações, e eu acho que essa frase da Wangari vai muito nisso, que ela não é só esse simbolismo do cavar e plantar a árvore, mas o que
que a gente está plantando no coração realmente um do outro em relação à natureza e o que isso vai transformar, né? De fato. É mais do que plantar e abrir um buraco, é mais do que ter um vasinho só em casa. É o que você carrega dessa natureza no coração, para onde quer que você vá. E espero que tenha sido bacana, brigadíssima, agradecidíssima. Minha primeira vez, então se falei demais, você me perdi aí, desculpa, e gratidão a todo mundo, e que quem perdeu um pouquinho, ou ganhou um pouquinho, né, ouvindo esses momentos nossos aqui, que se descubra mais um apaixonado pela natureza, e que entre nessa dança gostosa que a gente está tentando ter, de divulgar e fazer esse amor para a natureza de crescer cada vez mais. Nossa, adorei essa passagem que você leu, as palavras que você deixou, porque a gente plantou uma árvore aqui no campo e passou uma semana que a gente não foi lá ver. E assim que planta tem que cuidar ainda mais, né? Mas aí quando eu fui, as crianças falaram: "Não, fica tranquila, a gente tá regando". Então elas estão cuidando, né? Porque elas Quer dizer, participaram desse a árvore momento. maior você já plantou. E a garantia de que, assim, o dia que a gente não estiver aqui, ações como as nossas ou similares vão continuar por eles, né, que estão crescendo, tendo essa visão, essa inspiração, porque quando a gente cria uma atividade assim, não tem aquele monopólio, isso é meu, só eu posso fazer. A ideia é mais contar de que quando a gente não puder fazer, continue vivendo, né, eventos e atividades como essas. Então, Esse pensamento dessa etnia, né, Krenak, cresça, que é isso que você fez com as crianças agora, é transformar o simples plantio de uma árvore, ela não é só uma árvore, ela é a nossa amiga agora. Então a nossa amiga a gente não deixa morrer. Não importa que a Júlia que plantou, que a Júlia tirou foto, ela é nossa amiga e ela vai crescer e vai frutificar. Ainda mais, você plantou uma jabuticabeira, não foi? foi. E então, Agora elas jabuticabeira estão demora esperando. bastante para dar. Esse é o maior símbolo de que você acredita muito nesse meio ambiente. E quando alguém planta já querendo comer, é muito individual. Quando você planta sabendo que talvez você nem esteja aqui mais para comer, isso é mágico, é pensar coletivo. Esse é um pensamento Elas ficaram Krenak, é fazendo cuidar contas. do avô montanha. Elas ficaram fazendo as contas de quantos anos que elas vão ter quando comer a primeira jabuticaba, que vai demorar. Olha que massa. Ah, parabéns. Vai mesmo. Mas é isso, que a gente quer que não seja só essa, né? Que tenham várias atividades assim. Sei que posso contar com você. Agora você também sabe que pode contar com a coletiva Sons Periféricos para divulgar suas ações, para também se fazer presente, né? E que a gente se encontre. Então, muito obrigada pela sua participação e para quem ouviu a gente até aqui. Obrigadíssimo. Então é isso. Obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios. Sigam a gente nas redes sociais para mandar sugestões e nomes para entrevistas. Até a próxima.